Devidamente apresentados, então, Diego Marinho, João Paulo Cabreira, boa noite para vocês, sejam bem-vindos ao Cultura Brasileira, Noite Brasil. Obrigada aqui por atender o meu convite e estarem aqui conosco. Boa noite, Thalita, boa noite, pessoal que está assistindo. É um prazer, estamos aqui, estamos muito felizes pelo convite e vamos trocar uma ideia. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, nesse canal. E vamos aí juntos aí bater um papo sobre educação. Muito bom. Bom, e aí então quero começar perguntando para vocês e para que vocês falem o que é o Coletivo Educartoon, trazer mais detalhes do que vem a ser esse projeto. Beleza, o Coletivo Educartoon, ele começa em 2022 e aí ele está intrinsecamente ligado ao contexto político do novo ensino médio, né? Se a gente relembrar, 2022 foi o ano de implementação desse novo ensino médio, né? Lembrando que ele não começou aí, né? A gente teve a MP lá do governo Temer, né, em 2016, ano seguinte, 2017, a gente teve, né, a votação do Congresso Nacional, que aí transformou de fato a lei do novo ensino médio, que na verdade é um grande retrocesso à educação, e aí que nasce a nossa vontade de retrucar utilizando a linguagem dos quadrinhos. Então estávamos em 2022 em reunião com o CEP, e os colegas estavam preocupados e pensando que tipo de ação, que contra-ação nós, como educadores, poderíamos fazer para acabar com essas narrativas do ensino médio, né? Porque se a gente lembrar bem, né, porque elas foram muito bem feitas, me recordo muito dos comerciais que passavam no governo Temer, né? Olha só, agora que maravilha, com o novo ensino médio, os nossos estudantes terão poder de escolha, né? Só que não falaram que eles não tinham escolha de trazer de volta as disciplinas que foram retiradas deles. Isso ninguém falou, né? Então, tinha o poder de escolha, tinha o poder de aprofundamento. Então, aproveitando essa gracinha que eu estou fazendo, a gente se utilizou exatamente disso, da linguagem do humor, né, da linguagem do humor gráfico como instrumento de democratização do debate. Tirar do ângulo do espaço e do cenário dessa desinformação que estava sendo entregada nas mídias tradicionais. Então, nesse contexto de 2022, se criou um GT do novo ensino médio. Dentro desse GT foi gerado um outro GT de quadrinhos, e aí nós nos juntamos e criamos essa proposta. O Cabreira, já conheci o Cabreira nesse contexto, já era admirador do trabalho dele, do Sociologia Ilustrada, né, e a gente utilizou, vamos fazer um bem bolado aqui. Então, é importante ressaltar que a nossa existência se dá com uma resposta combativa a essa destruição que o novo ensino médio traz, não só para os nossos estudantes, porque eles perdem áreas de conhecimento em detrimento de outros estudantes que são de famílias melhor abastadas, que têm condições de pagar um melhor ensino e não foram prejudicados na sua formação básica, porque pagando eles poderiam ter essas disciplinas, né, que foram retiradas da educação de base do ensino público. Então, eu, Cabreira e mais um grupo de professores nos juntamos e pensamos, poxa, vamos utilizar a linguagem dos quadrinhos, né? Quadrinho é uma linguagem muito semiótica, então ele consegue comunicar de forma mais abrangente, não... o que eu estou querendo dizer aqui, não estou demonizando texto ou outras formas de comunicação. O quadrinho é só mais um outro veículo, mais uma das milhões de opções que podem ser utilizadas. Então, a imagem ela ajuda a compreender melhor a simplificação da forma, a simplificação pelo humor. E graças ao CEP, né, em 2022, foram impressas mais de 50 mil cópias do primeiro volume do Educartoon, né, focando no novo ensino médio. E o mais interessante é que nós recebemos retornos de alguns alunos que eles passaram a compreender melhor o impacto negativo do novo ensino médio depois que eles tiveram em mãos esse quadrinho. Então, professor, quer dizer que essa política da nossa então vai atrapalhar que eu chegue no ensino superior? Agora entendi. Então, veja como é interessante você ampliar as formas de comunicação, né?
E por isso que até a gente se espelha, né, levando em consideração esse caso que você estava falando aí, desse professor, né? Por que teve uma boa parte de apoiadores disso daí? Há uma comunicação efetiva da galera de extrema-direita, né? Porque o discurso de extrema-direita ele é fácil, né? E ele é falado e propagado por esses meios digitais. Então, WhatsApp, enfim, Instagram. Então, se aproximando dos ideais, por exemplo, do antropólogo Orlando Calheiros, a gente pensa que a comunicação ela tem que fazer sentido para a vida das pessoas. É quase como um pensamento freiriano. Não adianta eu falar de forma pomposa e elitista se a informação não vai chegar lá. Então, a educação chega com essa proposta de se comunicar com os filhos da classe trabalhadora e com a classe trabalhadora para que eles possam entender essa desgraça que é o novo ensino médio. E aí só completando o Diego, assim, a gente tinha uma noção da importância da linguagem, né, de quadrinho, mas a gente não esperava que tivesse tanta repercussão para furar o processo que a gente estava passando, tá ligado? Que era um processo de silenciamento da escola, né? Há um processo inverso que a gente pode debater, que silenciamento e do debate público, né? Não tem princípio constitucional de mais aí violado na educação do que o da gestão democrática, né? De se ouvir as comunidades escolares. E ao passo disso, há uma automatização de uma série de sobrecarga de tarefas que as pessoas não conseguem parar para ler e só vão sobrevivendo ali nesse processo. E aí com os estudantes, houve um impacto muito direto do quadrinho para fazer a crítica ao novo ensino médio, que foi, primeiro, romper essa barreira, né, dessa propaganda gigantesca, mas eles se reconhecerem dentro dessa questão como um problema que não era só individual deles, mas era um problema que outras pessoas compartilhavam disso. Ou seja, a questão que ele estava passando não era suficiente uma resposta individual, né, de que ele tem que se esforçar mais, do que dele ser responsabilizado, de que ele é um fracassado, que ele não estuda, mas ele começa a enxergar nesse processo que é um problema social, ou seja, não adianta eu dar uma solução individual para um problema que é social. Então, ele exigiu da gente uma mobilização para ter essa solução social. Dos professores, já foi um efeito muito diferente. Os professores, o que mais a gente teve retorno foi que os espaços de debate foram silenciados, né? A escola foi silenciada, censurada ou se autocensurada pelo medo, né, diversos fatores que a gente pode debater. E aí essas pessoas, né, que ocupam os cargos, que normalmente são também professores, eles entram para cumprir as políticas públicas neoliberais e era um silêncio na sala dos professores. E aqui a gente teve muito retorno que a partir do quadrinho, eles começaram a rir quando essas pessoas entravam na sala, né? E aí a gente tem um lema quase do Cartoon, de que essas pessoas elas não se importam de serem malvadas, de serem cooptadas, de empregarem uma política neoliberal, mas elas se importam de serem ridicularizadas. E aí a gente começou a perceber o poder que a gente tinha com essa linguagem, de que a linguagem era poder também, que era o lugar de fala, é o lugar de conseguir comunicar com a população. Então, a gente vai em alguma passeata e leva os quadrinhos, eles esgotam rapidamente, né? As pessoas do supermercado vêm e pegam, e a gente começou a perceber o potencial que ela tem, né? E a crítica que a gente fez ao novo ensino médio. Tanto é que a gente, num contexto muito difícil, Thalita, o Diego falou aí do CEP, que é o sindicato, em conjunto com o sindicato, com outras associações de diversas disciplinas, a gente fez uma série uma campanha, né, contra esse novo ensino médio, e num contexto do estado do Rio de Janeiro, que é muito específico, né, que tem um processo de militarização da educação que a gente pode contar, com policiais militares ocupando cargos dentro da Secretaria de Educação, órgãos que eram da época do regime militar voltando à cena, processos punitivos, né, contra os professores, e nós conseguimos mobilizar e a gente conseguiu derrubar uma estrutura que eles colocavam. E, se eu não me engano, a gente é o único estado que derrubou o projeto de vida, que é muito simbólico, né? Que é empresarial, que é uma distorção do que a educação que a gente critica, que a gente deseja para a população, né? Então, acho que a gente começou a se dar conta, né, desse processo.
Que era uma das disciplinas, o projeto de vida está ali presente nas disciplinas que iam ser implementadas ali no novo ensino médio, estava na grade curricular, não é Estava no isso? grade como uma disciplina ocupando o lugar da sociologia, da filosofia de artes, né? Sociologia, filosofia, arte, história, até mesmo química, geografia, foram retirados do novo ensino médio. E aí eles ocuparam com essas matérias, né? E uma delas era o projeto de vida, que para o governo era muito simbólico, né? Eles diziam para a gente: olha, é mais fácil vocês conseguirem o piso do que derrubar esse projeto de vida. Derrubou o projeto de vida, agora a gente quer o piso salarial, né? Que a gente ainda não tem, né? Rio de Janeiro paga o pior salário do país aos seus professores. E aí a gente sentiu esse impacto da linguagem para conseguir comunicar um tema que é complexo. E aí, Thalita, que é restabelecer o mais importante, eu tenho acompanhado o programa de vocês, que é restabelecer o espaço público de debate. E porque o espaço público é o que eles mais temem. Porque quando a gente consegue reabilitar o espaço público, não tem uma vez que eles ganham da gente. Não tem. Não pode colocar 1000 vezes, eles vão perder as 1000 vezes no debate do espaço público, né? Então a gente consegue aí com riso, romper o silenciamento dentro da escola e conseguir fortalecer os estudantes e os professores no processo. E pode complementar, se você quiser complementar, pode complementar, Diego. Então, a importância da comunicação e entender que toda comunicação ela é voltada para alguém. Porque, caso contrário, a gente só fala para a nossa bolha, né? A gente tem que saber com quem vai comunicar. Então, a linguagem do quadrinho que a gente utiliza, né? Muitas pessoas falam assim: pô, você está fazendo piada com coisa séria. O Paulo Gustavo até já falava, né? A força que o humor faz. Quando a gente faz uma charge, uma tira sobre isso, e quando alguém ri, não há uma diminuição da pauta. A risada é a confirmação teórica de que a nossa ideia chegou na pessoa. Então, a gente tem uma grande preocupação, né, da questão do que as pessoas estarão rindo. A gente ri do opressor. A gente nunca ri do oprimido. Isso é algo muito importante ser feito. Por isso que a gente faz uma espécie de escracho virtual. Então, vamos ridicularizar, tornar ridículos essas pessoas, né, a ponto de que a gente não tenha mais medo. Veja o quão desprezível elas são. Então, quando a pessoa ri, ela está tomando ciência, ela está retomando ao cenário de discussão do campo teórico. Muito bom. E aí, a minha pergunta que eu queria saber de vocês, assim, aí a partir, né, desse processo todo de resistência, de luta, né, desse processo do novo ensino médio para, né, os dias atuais, eu queria saber realmente uma avaliação, como é que vocês têm observado no cotidiano mesmo esse contexto de um recrudescimento de fato, né, de uma extrema-direita, das escolas cívico-militares. Eu não sei como é que é essa realidade no Rio de Janeiro, tá? Então, eu sei que, por exemplo, nos estados do Paraná e de São Paulo, isso vem sendo implementado cada vez mais. E então essa realidade das escolas cívico-militares, o recrudescimento nessa linha de pensamento bolsonarista, de extrema direita mesmo, e como é que vocês, enquanto, né, educadores, profissionais de educação, têm observado a partir da realidade de vocês e como é que vocês conseguem aí, a partir disso, inclusive, tentar se colocar, um professor de artes, um professor de sociologia, quer dizer, tá ali na linha de frente para tomar realmente o tiro, né, desses professores que são os demonizados, né, por essa extrema-direita, por esse fascismo mesmo que a gente está enfrentando. Olha, Thalita, há um projeto... Eu vou falar, então. Há um projeto de país, né, neoliberal, que está sendo muito difícil de fazer esse enfrentamento para, né, todos os campos e da educação também. E esse projeto neoliberal, ele não é apenas a diminuição do Estado, né? Ele é a diminuição de alguns setores do Estado, né? Então, a gente tem um aumento do processo dos policiais. A gente fala que existe um Estado policial se armando no Brasil, com um resquício do processo de militarização da vida social da ditadura militar. É um revanchismo, né? Um revivamento da tentativa anterior, que a democracia não conseguiu sepultar, não conseguiu democratizar as Forças Armadas, e a gente vivencia hoje
em vários momentos, a ruptura de mecanismos democráticos dentro de processos como o da educação, feitos por agentes das forças de segurança e sendo pela escolha, pela opção dos governantes por fortalecer os instrumentos de repressão da sociedade, né, por fortalecer esses setores. Então, o Estado ele não é uma diminuição de todo o Estado, né, esse processo neoliberal, é a diminuição dos setores do serviço público que atendem diretamente a população, como no caso a saúde e a educação, né, principal especificamente, mas outros, e que causam um processo, né, de estrago muito grande. Então, o que a gente vê é uma destruição, né, do Estado, do próprio Estado, destruindo os mecanismos do Estado, de participação da população na construção de políticas de Estado. No caso da educação, a gente tem os congressos, né, de educação, que formulam o plano nacional e o plano estadual, os planos municipais de educação, que deveriam referenciar, né, as políticas dos governos. No Rio de Janeiro é o mais grave, porque ele não tem o plano estadual de educação, é tão vexaminoso, que é o único estado da federação, mas os outros também não ficam muito atrás nesse processo. E o que esses gestores fazem? Eles aplicam uma espécie de gerencialismo, que a gente chama. Esse gerencialismo são os caras lá do gabinete, muitas vezes são secretários de educação que não são nem formados, não são da área, pensam metas fora do chão da escola e não dão condições, infraestrutura, salário, pessoal, para se cumprir essas próprias metas que eles impõem. E aí o que acontece é o esperado fracasso escolar, né? O fracasso da educação pública que tem fracassado no nosso país. E aí é um processo cruel com os professores e os estudantes, que é o de responsabilização e criminalização, né? Criminalização do estudante, que é o vagabundo, que não quer estudar, que não quer nada, os professores também. E esse processo de responsabilização tem sido aprofundado com esse projeto de país militarizado, com rompimento de mecanismos democráticos, com processos punitivos. A gente tem hoje uma corregedoria do Estado na Secretaria de Educação por um policial militar com enormes processos de sindicância contra servidores. E a gente acompanha isso em outros estados, para além também dos próprios projetos de escolas cívico-militares, que são uma aberração democrática, porque são escolas que, né, rompem com o princípio constitucional de gestão democrática, que está também lá na LDB, apesar de todas as críticas que a gente possa ter, está lá posto, e eles são rompidos, né? E o que fica triste, Thalita, é que isso é tão claro dentro da sociedade, que o país está optando por uma escola para elite, que não é uma escola disciplinar, que não é uma escola da ordem, que não é uma escola dos militares, que é uma escola com arte, uma escola com tecnologia, uma escola com sociologia, uma escola com filosofia. Então, está bem claro o projeto que essa elite tão tacanha, que retrocede tanto esse país, tem de colocar a educação nesse sentido. E aí é o que é o mais difícil para a gente, porque eu estava ouvindo a entrevista, né, anterior de vocês, falando dessa correlação de forças. E, assim, eu, professor, se eu vou chegar lá para falar com o Lula, eu não consigo. Se eu vou falar com o governador do meu estado, qualquer professor aqui, não consegue estar ali sozinho, né? Agora, um empresário, uma fundação empresarial, acessa diretamente o poder. Então, a gente só tem uma forma de acessar o poder, que é a gente se organizando, a gente se organizar. O que nos incomoda nesse governo, que é para ser, né, que está sob aí essa implementação do neoliberalismo, é que a gente não consegue mesmo com essa organização acessar. Então, se a gente está falando de correlação de força, a gente teve um congresso ano passado, Thalita, com 2,5 mil pessoas na etapa final, que é a Conferência Nacional de Educação com educadores. Quase 100% estavam vaiando, né, gritando fora Lemon para o Camilo Santana, que era o ministro atual ainda da Educação. Então, assim, que correlação de forças é essa, né? Você tem 2,5 mil pessoas gritando e o governo opta por ouvir e dar espaço, né, tá cercado, ele dá espaço para ficar cercado com essas pessoas, entendeu? Então, coloca a gente para dentro desse cerco, para a gente poder fazer a discussão séria, né, dentro desse governo, e poder a educação ser atendida, os professores serem escutados. Então, assim, o processo vai além da escola cívico-militar. A escola cívico-militar é a ponta do iceberg de um projeto. E o mais triste é que esse projeto, por exemplo, de escola cívico-militar, vem do governo da Bahia, do PT, né? Não vem do governo só do Paraná, não vem só do governo de outros locais de direita. Então, hoje é muito complexo a situação, porque a gente não tem
esses programas sendo defendidos como a gente gostaria que fossem defendidos. A gente está abrindo mão, retrocedendo. A gente faz as discussões, Thalita, é muito interessante, porque a gente toma cuidado com textos que para a gente era muito óbvio, porque a gente está recuando tanto, que a gente tem que deixar bem claro coisas que eram muito dadas já simples. Então, a gente tem essa preocupação de furar esse debate. E é o nosso papel, quem está se propondo, de com o Educartoon chegar e furar essa bolha, né, de discussões e poder politizar a discussão aí sobre esse projeto neoliberal e de Estado policial que nós estamos sofrendo. Eu acho que o que é importante a gente pensar, né, é não olhar para esses fenômenos de forma isolada, né, porque isso tudo é uma culminância de uma construção que vem antes. Então, por exemplo, esse processo sofrido por esse colega da educação, né, que sofreu esse ataque, né, ele era de um colégio cívico-militar, mas o mais incrível nisso tudo é que ele estava amparado pela lei. Ele estava passando as formas de visualização do tempo de matrizes africanas, da etnia iorubá, ele está seguindo a lei. Está seguindo a lei 10.639. Né? Então, que tipo de organização que se sente no direito e com poder de ir contra essa lei? Né? Então, assim, por que eu estou falando que não pode ser visto de forma isolada? Né? Eu me lembro muito, eu sou da área de arte, então me impacta muito. Teve uma colega na educação... Diego, desculpa te interromper. É que seu áudio, ele deu um... Não sei se foi só para mim aqui, viu, gente? Essas coisas acontecem, tá? Ao vivo, live, tá tudo certo. Porque às vezes você tá numa linha de raciocínio e a gente não consegue te ouvir. Então, acho que... Deixa eu ver se deu certo agora. Se você quiser retomar, você estava comentando a respeito desse caso aqui, né? Que a gente até estava comentando desse fato, desse professor que sofreu essa perseguição, e por um vereador do PL, inclusive, tá? Um vereador do PL, lá de Ilhabela, que fez, né, esse processo todo de reunir com pais, e um processo inquisitório mesmo, né? De perseguição, e tratou aí essa aula como, enfim, né, como a aberração que a gente sabe que eles tratam. E aí você estava comentando sobre isso. Só desculpa te interromper, mas é em razão realmente do áudio que cortou, só para a gente poder te ouvir corretamente, tá bom? Não, tranquilo. Obrigado por avisar. Então, eu estava tentando fazer um paralelo desse acontecimento com a sua pergunta, de como é que a gente está entendendo essas questões. Eu estava falando que é importante para a gente analisar esses acontecimentos não de forma isolada, né? E eu vou explicar um pouco melhor, né? Por exemplo, esse acontecimento que está agora, como o Cabral falou, só uma ponta do iceberg, como da mesma forma que o novo ensino médio, que ele foi implementado em 2020, ele não começou com a MP de 2016, começou lá atrás, em 2013, quando tinha um movimento pela base que as grandes empresas, o Instituto Lehman, eles se juntaram para definir os parâmetros da educação. Então, isso é uma consequência de uma organização, de um pensamento neoliberal que veio lá atrás. Então, é importante a gente ter a consciência disso. Né? Quais são os interesses de empresários quando eles colocam as garras na educação? Eles estão, de fato, pensando em uma educação emancipatória ou não? Se a gente tem pensamento de empresa, a gente sabe que o mais importante ali é o lucro. Pois bem, agora voltando para essa questão desse colega, né, o que é mais bizarro, na minha opinião, é que ele foi afastado, mas ele estava cumprindo a Lei 10.639, que fala que nós, docentes, é importante que passemos, né, a cultura afro-brasileira em salas de aula. Bom, que poder que essa instituição cívico-militar tem que ela é acima da lei? Isso é problemático, sabe? Então, e que me fez me relembrar de uma situação que me pega muito, eu sou professor de arte. Em 2018, teve uma colega arte educadora, Elizabeth Leite, em que ela estava dando aula de Renascimento para os seus alunos, e ela teve que mostrar as esculturas de Davi, de Michelangelo.
e ele é uma escultura nua. E ela foi escorraçada porque, né, num discurso da extrema-direita, estava sendo levado pornografia na escola. Então, é uma destruição do pensamento. Né? Daqui a pouco, como é que você vai ensinar a reprodução em sala de aula na biologia se você não vai mostrar o corpo humano? Então, o pensamento crítico, ele é esvaziado e é colocado num lugar um pensamento de valor, valor teológico. Então, está deixando ir embora, né, um pensamento pedagógico para a gente ter uma taxação e um pensamento de valores. Quando entra a questão de valor, não há como conversar criticamente com ninguém. E negando o direito do estudante. É uma negação do direito do estudante. Negação à formação ao pensamento crítico, né? A formação alfabetizar e também construir esse ser humano que seja capaz de poder formatar um pensamento crítico, né? Bom, e aí eu queria aproveitar, até o João Paulo falou um pouco sobre isso, mas se vocês puderem trazer mais detalhes desta avaliação que vocês fazem em relação a atual gestão do Ministério da Educação, assim como um todo, e do MEC, enfim, né? Até para a gente entrar nessa questão da petição, queria que vocês trouxessem mais detalhes, mas antes, queria ouvi-los realmente, assim, como é que vocês têm percebido? Vocês falaram, né? Vocês são professores da rede estadual, pelo que eu entendi. Então, se quiserem até trazer um pouco mais sobre isso. E também um pouco como é que vocês avaliam, porque eu vi no começo do ano, se eu não me engano, também houve uma greve aqui no Rio. Eu também estou no Rio de Janeiro, da rede municipal, dos professores também, quer dizer, professores, assim, tem greve em Recife, que a gente falou aqui semana passada, eu estou em contato com o pessoal dos professores de Salvador também, quer dizer, os professores estão, acho que em estado de greve quase o tempo todo, né? Assim, pelas reivindicações históricas, inclusive. Mas queria ouvir de vocês, assim, essa avaliação como um todo, em particular em relação ao MEC, né? Em relação à gestão, realmente, o João Paulo até trouxe desse grito que foi feito pelos professores, né, fora Lehman, e a observação mesmo de vocês, a reflexão que vocês fazem, porque, de novo, a gente está partindo de uma premissa de um governo que se colocou ali, claro, com uma frente ampla, com todas as questões colocadas, mas que, pelo menos num primeiro entendimento, faz esse aceno com relação à educação como um todo. Então, vocês que são professores e estão nessa resistência e militância, queria ouvi-los. Como é que vocês têm avaliado sobre essa questão? O que nos deixa indignado é que esse processo é um processo anterior e que a gente esperava que fosse um rompimento desse processo. E aí não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, houve um aprofundamento. E isso é uma questão. E outra questão é que esse aprofundamento ele tem um impacto sobre a vida dos trabalhadores e dos estudantes muito, muito forte. Muito que, né, inviabiliza projetos de futuro, né? Então, assim, que separa, né, que cria duas escolas diferentes. Então, a gente tem e ataca diretamente o professor de educação. A gente tem um processo caro neoliberal que é de desprofissionalização do docente e de desescolarização, né, da escola. Mas esse processo de desprofissionalização, ele está lá, como o Diego falou, já lá desde a BNCC, quando ela estabelece as competências e habilidades, que já temos uma questão sobre isso, mas o que ela faz? Ela dilui as disciplinas para a perda delas das suas especificidades, como se elas fossem conteúdos, né, que você possa misturar e separar, e não que ela seja dada estruturada a partir de seus próprios métodos. Então, por exemplo, sociologia, ela tem vários temas. Esses temas, se um tema de sociologia for dado por um professor de geografia, ele vai ser outra coisa completamente diferente, né? A gente vê isso, por exemplo, no currículo que foi dado pelo governo do estado aqui do Rio de Janeiro, como exemplo. A sociologia que eles nos deram, que não foi um professor de sociologia provavelmente que fez, é uma sociologia, é uma cidadania prescritiva, sabe? Sociologia não é aula de cidadania, né? Ela ajuda a cidadania, né? Ela é importante para o exercício da cidadania, mas ela não é aula de cidadania. Ela é algo
né, de reflexão sobre o indivíduo na sociedade, para fazer reflexão até mesmo sobre a crítica sobre a cidadania, como foi construída historicamente, né, as questões históricas que o Brasil tem. Então, esse processo de desprofissionalização, que é colocar o professor generalista, multitarefa, né, e ele perde a especificidade da sua disciplina, do seu saber de ensinar aquele conteúdo, né, de dar esse conhecimento, ele se aprofunda com um novo ensino médio, que a gente esperava que fosse rompido. Então, assim, só para você ter uma ideia, Thalita, assim, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender, mas eu vou trazer da minha própria disciplina, sociologia, né? Um estudante de escola particular que tem acesso à sociologia, ele consegue fazer uma prova do Enem, de redação do Enem, que o estudante da escola pública que não tem aula de sociologia, ou vai ter num ano só aula de sociologia, em vez de 3 anos, não consegue, porque vai cair uma redação. Caiu uma vez uma redação sobre a lei seca, os estudantes escreverem sobre a lei seca. O estudante que não tem aula de sociologia, ele não sabe que o tema da redação, na verdade, não é sobre lei seca, é a questão social que está lá. Então, ele pode nem dominar esse tema, né? Os alunos nem sabem dirigir ainda, muitas vezes, 16, 17 anos. Então, qual é a questão social colocada ali nessa redação? É a relação do brasileiro com a lei, que é um tema da sociologia brasileira, que é um tema da sociologia, né? Então, um aluno que entende, que sabe sociologia e filosofia, ele vai saber diferenciar o que é individual, o que é social. Então, ele vai conseguir dar uma resposta, uma solução que mobilize as instituições sociais, porque ele sabe o que é uma instituição social. Ele sabe quais são as instituições dentro da sociedade. Ele sabe quais são os processos históricos que a sociedade deu. Então, assim, não adianta o cara saber só o português e a matemática, como esses governos insistem em tecnocratas fazer. Claro que português e matemática é importante, né? Mas não adianta ser português e matemática se você não tem o ensino da reflexão crítica, as formas de expressão artísticas, entender a história da arte, as formas para fazer associação, ter repertório cultural para fazer associação, para você aprender a precisar de repertório cultural, né? Se você escreve, o aluno está lá lendo, às vezes ele entende a primeira frase, e aí quando tem um exemplo que o autor colocou para ajudar, ele já não entende, já atrapalhou ele, porque ele não tem um repertório cultural, ele não teve acesso a esse processo. Então, assim, é um projeto que faz a exclusão do estudante. Então, e aí o que a gente vê nesse governo, tá, chegando especificamente no MEC? A gente esperava, e tem a organização toda dos segmentos de educação, apontando um caminho, dizendo uma coisa, todos unidos ali nesse processo, foi o CONAI, que pediu um plano nacional de educação, que está aí agora para ser votado, e aí o governo está optando por escutar as fundações empresariais e as empresas, que têm um acesso direto mais ao poder que nós, educadores, não temos. Você entendeu? Então, isso é muito desleal desse governo nesse aspecto, de dar mais espaço e escuta para essas fundações e essas empresas escolherem o currículo que afeta a minha vida diretamente, meus estudantes em sala de aula. Porque eu não quero escolher esse currículo de sociologia prescritiva. Eu não estudei para isso. Então, assim, a gente a gente investiu a nossa vida, né? 4 anos, 5 anos, fizemos especialização, fizemos para a gente ser reduzido como se qualquer pessoa, sem o nosso esforço, sem nosso investimento, possa dar aula. Ou seja, não entendem ou fingem não entender a complexidade do ato de ensinar. Porque, assim, ensinar não é dar uma palestra. A palestra é até importante dentro da escola, né? Cumpre uma função dentro da escola. Mas não é o que o professor faz em sala de aula. O explicador tem uma função importante na sociedade, ter um explicador para ajudar o estudante a dar o reforço, mas não é a função do professor que está em sala de aula. O que o professor faz em sala de aula é outra coisa. E é algo... às vezes você fala, os professores têm menos... É algo que tira muito a atenção. Você entra em sala de aula, tá ali, você lida com 50 pessoas, a pessoa é de 50... Eu tenho cerca de 900 pessoas que eu tenho que garantir o direito à educação, àquele conhecimento, que eu tenho que dar conta do seu desenvolvimento, que eu tenho que acompanhar, e numa situação que minha vida, né, estruturada está absolutamente precarizada pelo que os governantes têm feito. Então, assim, esse é um ataque à educação, e o ataque à educação é um ataque à democracia, é um ataque, né, porque quando você tem a falha dos serviços públicos, né, você é ocupado esses espaços pelas fundações, as empresas, que fazem relatórios. É tão doloroso, Thalita, porque essas fundações, a gente tem Todos pela Educação, tem tantos outros, eles pegam dados que são públicos. Eles se apropriam, pegam dados que são públicos, fazem relatórios, dão
aí pegam, dão premiações para os professores, que é uma forma de cooptação, porque esse professor desvalorizado quer encontrar algum tipo de valorização que o serviço público não está dando para ele, e aí vai se dando os processos de falsos consensos de quem está aceitando esses projetos que estão aí. Não está, né? Os professores que estão conseguindo fazer reflexão crítica, que estão politizados nesse processo, não querem esse projeto, e é um projeto que nós vamos pagar muito caro, Thalita, muito caro, enquanto sociedade, por essa opção. Muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente não vai ganhar, não, pouca, né? Pouca gente vai ganhar muito dinheiro, e muita gente vai perder, porque todos nós perdemos, o pequeno comércio perde, todo mundo vai perder nesse processo, e cada vez mais que atacam o serviço público, a população fica sujeita a essas religiões, né? As igrejas, não digo religiões, mas as igrejas com mal intencionadas, problema para a gente, problema da sociologia. Religião não é um problema, religião e política, né? O Martin Luther King é o maior exemplo de luta por direitos civis e é um professor de sociologia e fez através de igrejas evangélicas. O problema é algumas igrejas que estão fazendo mau uso de má fé mesmo dentro desse processo e a gente está deixando a população na mão desse pessoal, porque o que a gente conversa, Thalita, que eu dou aula para comunidades como Rocinha, Vidigal, a população fala assim, essas igrejas acabam ocupando o espaço do serviço público que estão deteriorados. Entendeu? Então ele fala assim, o seu político, você que está lutando pela educação pública, vai cuidar do meu filho que não tem creche para eu ir trabalhar? Você vai levar a minha mãe para fazer fisioterapia? É quase um estado paralelo que a gente está assistindo, né? Estão substituindo esses processos. Então, o ataque ao serviço público está enriquecendo muitos grupos, pequenos grupos, e está atacando toda a população brasileira, né? Então a gente tem uma revolta porque a gente não esperava isso desse governo. Não tem justificativa nenhuma de correlação de força para entregar o futuro do país na mão das fundações. Não há justificativa para não fazer o enfrentamento necessário, dizer que é a força do capital, que a força... não existe para a gente essa justificativa. E não há justificativa dizer que o segmento da educação não está organizado. Ele está sendo silenciado pelos ataques às redes sociais, que ninguém faz nada nesse processo para regulamentar, silenciado fazendo autocensura, né, por conta desse medo que está acontecendo, pelos baixos salários, silenciados porque a gente não consegue fazer um mês de greve e a justiça nega o direito de greve. Temos que discutir isso no país. O direito de greve dos professores estão sendo negados pela justiça brasileira. E aí os grêmios estudantis estão sendo negados pelos estudantes. Então, a gente é um retrocesso do processo democrático. Então, se a gente precisa defender a democracia na nossa sociedade, é defender essa escola pública. Desculpa se eu falei muito ali, até o desabafo do professor. Não, mas eu acho que é importantíssimo trazer... não sei se o Diego quer complementar, porque tem alguns comentários que eu fui separando aqui. Então assim, acho que o Gabriel já falou, já conseguiu trazer logo o cerne da questão, mas assim, como eu vejo as questões, eu não consigo ver uma mudança propositiva, uma mudança real vindo de lá para cá, né, do MEC para cá. Todas as vitórias são feitas a duras penas pela pressão popular. Então, assim, o novo ensino médio, a nossa luta, né, que a gente começou em 2022, era para a revogação. E o outro lado ainda é para revogação, mas o outro lado ele respondia como não vamos revogar, vamos melhorá-lo. Então, qual foi a resposta que a gente teve em 2023? Não foi uma vitória completa, mas foi um ganho que, se não houvesse a pressão popular, não teria ocorrido, que foi a diminuição dos itinerários formativos, que é aula de conteúdo de nada, de qualquer coisa. Esses itinerários formativos que tiraram os conteúdos das áreas de conhecimento dos outros professores, né, que colocaram professores das suas áreas de conhecimento, foram forçados a darem aula de algo que eles não são especializados. Então, um dos ganhos foi a diminuição disso, aumento das áreas de tempo das áreas de conhecimento, né, e retirar esse conteúdo do itinerário formativo do Enem, que é uma coisa absurda. Como assim? Então, assim, eu vou tirar arte, vou tirar história e geografia, eu vou ver letra A, B e C, eu vou marcar questões sobre o brigadeiro, questões sobre como eu faço um foguetinho na minha aula, né, do Lehmann. Então, assim, é algo que não faz o menor sentido. Então, a gente conseguiu isso. E, particularmente aqui, para mim, né, que sou de arte, assim,
A arte ela já é historicamente tão marginalizada que, nesse processo todo, ela continua do mesmo jeito. Porque antes do novo ensino médio, né, o ensino médio, a arte ela colocava só para o segundo ano. Então, agora, por exemplo, nesse contexto atual, tá a arte no segundo ano, mas criaram, né, o laboratório de linguagens como uma forma, né, de enxugar o problema, colocando os professores de arte que para que eles sejam alocados nos seus tempos, eles são colocados nesses itinerários formativos. Então, é uma luta constante. Então, em resumo, não vejo nada de lá para cá, e as poucas vitórias são frutos de uma pressão social. Quer dizer, que tentou ali, de alguma forma, tentar reformular o novo ensino médio, mas assim, né, dada a tragédia, foi ali a partir da pressão mesmo, né, da resistência dos professores, que tentou ali se colocar de alguma forma, mas, né, acho que a esperança que havia é que a partir de 2023 o novo ensino médio ia ser colocado abaixo, né? Acho que essa era a esperança mesmo. Bom, enfim, deixe-me ler aqui que tem alguns comentários que foram chegando, eu fui separando, alguns de professores, inclusive, aqui, que acho que compartilham da mesma realidade de vocês. A Ana de Oliveira diz o seguinte: olha só, professores de história de todo o país não têm suporte institucional contra esse governo de situações. Contra esse tipo de situações, desculpa. Contra esse tipo de situações, ela está fazendo referência a esse professor, né? Desse caso que a gente está comentando. Quando a gente recorre ao judiciário, somos humilhados novamente. Está um caos. O Evaldi diz aqui, acho que é uma boa sugestão, manter um quadro sobre a luta dos trabalhadores em educação, atualizar as lutas atuais e fatos, como relatados hoje. Muito bom, ótima sugestão, realmente, porque é um cotidiano constante mesmo, assim, de situações que acontecem. Também aqui a Isa Belartes diz: boa noite, coletivo Educartoon, professor artista presente. Também aqui a professora Carla Souza, que diz: no contexto atual da educação no Brasil, nós, os professores, ficamos engessados. A Lígia Mefano diz: os professores de arte estão tentando reerguer a Associação de Professores de Arte, visando organizar e fortalecer as suas demandas. Também aqui o coletivo Educartoon, acho que tem alguém aí do coletivo que está junto com a gente, diz: é o Leocácio Jaca, o alto executivo da Secretaria de Educação. Um personagem que aparece nos tirinhos. Ah, legal. Eu vou colocar daqui a pouco aqui a página, viu, gente? Para vocês até acompanharem, seguirem também. A Ana de Oliveira aqui também diz o seguinte: as pessoas não têm noção como os professores de história estão sofrendo. A gente não consegue, não tem suporte, é medo de falar sobre certos assuntos. Não é um caso isolado. E o Gabriel Araújo, agradecer aqui ele pelo superchat, né, fortalecendo aqui nosso espaço, e aí ele diz: pouco falado é o golpe que o MEC deu com relação ao programa de residência pedagógica. Extinguiram o programa dizendo que as bolsas serão mantidas e só transferidas para o PIBID, e isso não foi feito. Tá aí uma denúncia, né? Eu era do projeto Residência, acabou o projeto Residência mesmo, muito triste. Como é que era esse projeto, João Paulo? A gente tem um PIBID que pega os estagiários da licenciatura nos anos iniciais para fazer, né, experimentações em sala de aula para a gente pensar novas formas didáticas de passar, né, de fazer a transposição didática dos ensinos, né, para os ensinos escolares. E a residência pedagógica era um projeto muito interessante que pegava os estudantes no final da sua formação de licenciatura para fazer como se fosse uma residência, uma reformulação da noção de estágio, dele só ir lá ficar sentado, anotando, né, no fundo da sala, e aí estimulava ele a aprender os outros saberes que são os saberes escolares necessários, com a supervisão de um professor da educação básica, né, na escola, e esse projeto foi encerrado, né, pelo Ministério da Educação. Assim, é o que foi proposto lá, ter um programa todo dia para dar conta da quantidade de coisas
E esse programa Pé de Meia, como é que vocês avaliam esse programa que dá esse reforço, né, para as licenciaturas, enfim, um incentivo? Porque a gente também tem esse contexto, né? As licenciaturas todas elas estão cada vez mais, me parece, minguadas, né? Enfim, as pessoas não querem ir para as licenciaturas, então há esse, de alguma forma, esforço do governo a partir desse projeto. Mas queria ouvi-los, como é que vocês avaliam esse projeto do Pé de Meia para as licenciaturas? Então, é um Olha, projeto... Pode falar. então, a gente está numa perspectiva sombria, né, de um apagão na educação, né? Então, assim, nós, como professores, já estamos sendo desvalorizados, eu vou falar aqui no âmbito, na minha esfera da rede estadual, né? A gente vê, por exemplo, não basta só isso, né? No contexto estadual, por exemplo, né? Não adianta só o licenciando ele ser valorizado dentro da sua instituição acadêmica, se quando ele sai dali, ele vai enfrentar os mesmos problemas que nós estamos enfrentando. Então, na esfera estadual do Rio de Janeiro, a gente teve, em 2024 agora, lutamos pela valorização do peso nacional, né, que fosse respeitado, que é lei federal. E o nosso governador, Cláudio Castro, ele ignorou. Então, o que ele fez? Ele fez o achatamento do plano de carreira. Então, os profissionais, vamos lá, os profissionais que estão entrando agora, os profissionais iniciantes, ele ganha, o governador, ele deu um bônus, né, para esses profissionais que estão entrando agora, para, de certa forma, disfarçar, né, que o piso salarial não está sendo respeitado. Então, o piso salarial está aqui em cima, então o pessoal que está entrando agora, ele dá um bônus para equivaler esse valor, mas ele não está no seu vencimento. Então, e o que acontece com os profissionais que estão há mais tempo na área? Né? Eles acabam sendo desvalorizados, porque esse valor adicional chega a esse pessoal que está iniciando e o pessoal que está mais tempo trabalhando não recebe nada. Então, acho interessante ter essa valorização, mas é importante lembrar que só isso não adianta, né? Porque esse profissional ele vai sair de lá, ele vai enfrentar esses problemas que a gente está enfrentando. Então, acredito que seja além dessa política monetária, né? Tem que ter um processo de conscientização e de comunicação, né? Que é uma coisa que a Educacom faz, né? Voltado para os estudantes, mas agora tem que ser algo voltado para o pessoal que está lá dentro, uma conscientização política do que eles vão encontrar aqui fora. Né? Totalmente. É um programa que é o mais professores, né? Que é insuficiente. Ele é insuficiente para o que ele se propõe e chega a ser ofensivo para a categoria. Entendeu? É ofensivo porque ele pressupõe uma bolsa que, como o Diego colocou, não é suficiente para lidar com os problemas estruturais que são dados pela nossa realidade. E ele ainda coloca... a gente fala isso com muita vergonha, e todo mundo fica assim, pô, não é sério isso, não pode checar que é isso mesmo. Aí eles propõem descontos para turismo. É uma violência contra o educador isso, né? Desconto para turismo e facilidade para ele pegar empréstimo. E aí a gente já está num processo de superendividamento dos profissionais de educação, de toda a população, e o projeto do governo, a resposta do governo para os professores, em vez de cobrar dos entes federativos o respeito à Constituição, ao que está colocando lá das leis federais e do respeito ao piso e aos planos de carreira e à lei, até por conta de repasse, pode fazer de diversas maneiras. Não, ele propõe dar uma bolsa para os estudantes sem nenhuma garantia e nenhum ataque aos problemas estruturais e propõe descontos em hotéis e facilidade de pegar empréstimo. Ou seja, assim, a gente quando recebe... E a gente começou a receber um monte de propaganda de hotel. Aí eu deprimi mais ainda. Eu acho que todos os professores passaram por isso. Porque, assim, vai viajar, vai se endividar mais, vai pegar mais crédito, superendividamento. Como é que a gente discute superendividamento dos profissionais que não estão recebendo o salário adequado para ele exercer sua profissão? Para ele exercer a profissão. Nós não recebemos o suficiente para exercer a profissão. E a gente vê né, a realidade de outros setores que estão sendo atendidos pelo governo, e isso nos revolta imensamente.
E só para responder um comentário que foi colocado, Thalita, desse silenciamento nosso, principalmente os professores de História de Humanos, aí eu compartilho de Sociologia, você imagina como hoje está sendo difícil, e na cidade do Rio de Janeiro você dá aula de Sociologia, a gente está em risco. A gente tem vários instrumentos já existentes, eu até, Thalita, sugiro, se vocês acharem bom, vocês têm um grupo de professores contra escola sem partido, e tem um observatório nacional contra a violência dos educadores, e tem uma série de manuais para saber como lidar, porque, na verdade, é lei, a gente tem algumas leis que nos protegem e as pessoas estão te respeitando. No caso, como o Diego falou, o professor estava só exercendo a sua profissão, deveria ter sido acolhido e assegurado a ele o seu exercício, e deveria ter sido garantido ao estudante o seu direito à educação, àquele conhecimento. A gente está negando o direito aos estudantes dessa forma, e aí a gente tem que se preocupar muito com essa autocensura e o silêncio que a gente está fazendo nas escolas. Não podemos deixar de falar sobre temas difíceis, gente. Então, procurem aí essas formas de se protegerem, principalmente coletivamente, para que a gente possa garantir o direito do estudante à educação. É um paliativo, então, só para contextualizar brevemente, além dessa questão do piso salarial, que não é respeitado na esfera estadual do Rio de Janeiro, a gente teve também, né, foi falado brevemente aqui, a questão do município do Rio de Janeiro também, né, que o Eduardo Paes, ele foi eleito com promessas de não atacar o servidor público, quebrou essas promessas, ele entrou com uma PEC que aumentou o tempo de aula do servidor, acabando com seus benefícios. Né? Então, por exemplo, ali no município a gente tem a dupla regência, né? que já é uma própria precarização, né? Que é além da sua carga horária, o profissional de educação ele pega tempos a mais para complementar sua renda. Agora, esse profissional que tinha pego essa dupla regência, ele está trabalhando no mesmo tempo que ele já trabalhava antes, ganhando a mesma coisa e perdendo os seus benefícios, né? Então, essa pessoa que vai futuramente receber essa bolsa de licenciatura, né, ela tem que entender que é um paliativo, né, é um cala-boca, que ela vai sair de lá e ela vai passar por esses problemas. Então, acho que é uma questão de politização, aprender na faculdade algo além do nosso conteúdo, além das nossas áreas de conhecimento, entender como funcionam essas forças políticas e como é que elas nos destroem, né? Bom, deixa-me ler aqui, chegaram mais alguns comentários para partir até para a última pergunta aqui, mas acho que é importante, porque são professores que estão falando aqui, estão dialogando com vocês, né? Então, que partilham aí da mesma realidade. A Ana de Oliveira diz o seguinte: eu sempre penso, se o professor está com medo, é porque o fascismo está ali, é assustador tudo. E a professora Carla Souza, educação tratada como um bem privado que valoriza o lucro acima de qualquer coisa, a educação centrada no indivíduo que estimula a competitividade, a produtividade e o rentismo. Também aqui a Rosane Barbieri Gonzalez, os professores estão adoecendo, a educação é só um produto. A Fundação Lehman está sentada na cadeira do Ministério da Educação. Essa frase é muito emblemática, eu acho que resume bastante, né, do que vocês estão trazendo aqui, realmente. Aqui também o Paulo Roberto que diz: pior foi o governo vendendo o pé de meia licenciaturas como se fosse a salvação da educação brasileira, um navio à deriva. Gabriel Araújo também diz aqui: isso é parte da desprofissionalização da educação para que qualquer um possa ser contratado para dar aula. Isso é um resultado também do novo ensino médio, né? Essa é uma realidade. Tem pessoas de outras áreas que estão sendo colocadas para dar aula, o que é uma aberração, para dizer o mínimo. Realmente, eu sei de vários casos, assim, não só do Rio, como em São Paulo, que eu tenho amigos professores em São Paulo, em outros lugares que é isso, né? Pessoas de outras. Eu, por exemplo, eu tenho formação no jornalismo, né? Eu posso dar aula de português.
isso é uma aberração. Eu posso, se eu quiser lá me apresentar, eu posso dar aula de. Mas veja, eu sou jornalista de formação. Eu não tenho o devido preparo na licenciatura em letras. Mas eu posso, gente. Pelo menos foi a explicação que uma colega minha, que é professora de português, licenciada em letras, me disse. Porque é uma área correlata. Portanto, se eu, isso é assim uma aberração, para dizer o mínimo, sabe? Eu não tenho preparo para ir para uma sala de aula e dar aula de português. Pelas razões óbvias, mas porque estou numa área correlata, comunicação social, etc. Então, eu posso apresentar meu diploma de jornalista e ser professora de português. Gente, isso olha, sinceramente, eu não sei, eu não consigo Doutor saber. adjetivar. É absurdo, Thalita. Assim, Sabe? É um absurdo. É um absurdo. Essa questão do novo ensino médio, o que aconteceu? Né? Eles tiraram as disciplinas e colocaram, isso não é mais disciplina, isso aqui são componentes curriculares. E aí, o que foi feito com isso? Foram colocados esses componentes curriculares, vamos chamar de disciplina para ser prático, em caixinhas, que são as áreas de conhecimento. Então, vou falar do meu contexto. Sou professor de arte. Pegaram arte e colocaram numa caixinha bonita chamada linguagens e tecnologias. Então, dentro dessa caixinha está arte, literatura, português e educação física. Então, Thalita, para você ver, é bem isso mesmo. E aí, quando se criaram aqueles itinerários formativos completamente doidos, vamos supor que tinha uma que no seu nome, né, que sempre inventava os nomes mais esdrúxulos, era alguma coisa relacionada à arte. E aí, um profissional de outra área dessa caixinha podia pegar. Então, o professor de educação física podia dar minha aula de conteúdo de arte. O professor de literatura também podia dar. Ora, eu sou formado em arte, eu não tenho autonomia nenhuma de lecionar outras áreas de conhecimento, que é um ataque diretamente à estrutura da classe. Isso é um absurdo, Então, assim, é colocado, e o que foi falado é que essas disciplinas foram disponibilizadas como forma de aprofundamento. Ora, que aprofundamento terá de uma área de conhecimento uma outra pessoa, um outro profissional que foi obrigado a pegar essa área de conhecimento porque ele tinha que completar a carga horária dele naquele colégio, senão ele teria que ir para outro. Isso é um ataque absurdo à educação. Não, é um absurdo. É um absurdo. Se eu puder complementar a fala dos outros colegas, a Lígia Mefano também, que é da Educação, fez um comentário aí, trouxe aí que nós, da arte, estamos criando nossa associação de arte e educação, né, que precisamos nos unir, né? Isso é uma luta histórica que a arte e educação, principalmente no ensino médio, está sendo colocado de lado, porque é um pensamento neoliberal. No pensamento neoliberal, pensamento de mercado. Então, os nossos estudantes estão ali para trabalharem, para serem inseridos em espaços, e não pensarem no que eles estão fazendo e por que eles estão inseridos ali. E por isso que áreas como arte, filosofia, história são um problema, porque elas incentivam o pensamento crítico. Então, acho que é isso. Bom, deixa eu só ler aqui esses dois comentários. O José Manuel aqui, né, se apresentando. A Profil, Rio de Janeiro presente. Filosofia sempre sofrendo ataques dentro das escolas e fora. Também é uma outra área do conhecimento, né, que está junto ali com a história, com a sociologia, enfim, a área das ciências humanas, né, com a geografia. Que está realmente na linha de frente mesmo, né, dos ataques todos. E aí, por último mesmo, eu queria ouvi-los, né? Eu vi que está em destaque na página de vocês, lá do Educartoon, essa petição aqui, que é a inclusão da dança e teatro na prova nacional docente. E aí vocês trazem alguns detalhes, né? Respeite as leis, valorize a arte na educação. Traz aqui, né, uma explicação a respeito, né? Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, excluíram os componentes curriculares de dança e teatro da Prova Nacional Docente, o PND 2025, ignorando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que determina o ensino de arte na educação básica,
deve complementar as 4 linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. E aí queria ouvi-los, então, um pouco mais o que é essa petição, né, e contextualizar aí um pouco a respeito dessa decisão do MEC e do INEP. Beleza. Então, esse PND, né, a Prova Nacional Docente, ela já chega criando uma problematização, né? Porque ela vai abrir inscrições no final de junho até vai fechar 11 de julho e ela chega, né? Ela é organizada pelo INEP e pelo MEC com o discurso de que o jargão é que é o Enem dos professores. Então será uma prova, né? Que a princípio teriam todas as áreas de conhecimento, de forma a categorizar o ranking dos professores e, a partir dali, vamos ver quais são os professores que estão alinhados com os conhecimentos da BNCC. Então, ali a gente faz uma classificação e, a partir dessa classificação, quem for melhor classificado, municipalmente, estadualmente, ganharia alguns benefícios, como, por exemplo, seria beneficiado com alguns projetos com bolsa, projetos de planos de ações interdisciplinares. E aí, a questão é que, se ele chega e fala que vai... Vamos lá, primeiro, já tem uma outra coisa que é por que se criou isso, né? Se um servidor ele não precisa disso para ele lecionar no estado, no município, ele só precisa fazer o concurso para ele poder lecionar, por que foi criado isso daí? Então, a princípio, né, não tem nada escrito até agora de que isso vai ser mais um funil para que esse docente chegue até lá, mas tudo bem. Então, eles chegam com essa ideia de categorizar esses professores valorizando as áreas de conhecimento. Pois bem, não está nesse leque de áreas de conhecimento, não está dança e não está teatro. Então, mais uma vez, historicamente, né, o ensino de arte ele já é legado à marginalidade, está ali artes visuais, mas não está dança e não está teatro. Então, ele já fere, esse PND, ele já está ferindo, mais uma vez, a legalidade. Né? Então, a gente teve a lei 13.278, né, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, e ali nessa lei em questão dizia que é reconhecido como ensino de arte as 4 linguagens. Então, temos artes visuais, teatro, música e dança, né? Como uma forma de complementação desses saberes, né? Porque há um grande problema que há, né, nos colégios o professor ou a professora ele é formado em uma das linguagens, mas o concurso quer que você, o colégio quer que você dê aula de outra linguagem. Mas peraí, cadê a autonomia dessas linguagens? Então, quando a PND exclui isso, ele está indo contra a isonomia. Primeiro, a isonomia por quê? Porque ele já está estabelecendo diretamente uma hierarquia de saberes. Então, se dança e teatro não está sendo contemplado, quer dizer que português, matemática, etc., são superiores às outras formas de conhecimento. Já causa um problema aí. Tanto que a educação, para a gente abrir os horizontes dos nossos estudantes, seria uma junção, né, um amálgama de todas essas áreas de conhecimento, para que a gente pudesse, para que a gente possa realmente abrir portas do pensamento crítico de áreas compartilhadas. Então, e aí a petição chega com esse propósito, né? A gente está atualmente com... É bom ressaltar que essa petição não é criação do Educartoon, nós estamos apoiando, isso foi feito por colegas da Arte e Educação, e aí a gente está por volta de 1.440 apoiadores assinando, e é importante dizer assim, a petição, ela não tem força de lei, mas ela tem uma força política. Então, a gente tem que mostrar nossa indignação ao MEC. Perfeito. Vou até colocar aqui, gente, olha só, o link para vocês assinarem, viu? Acho que é importante, né, esse apoio todo. E é isso, a força política. Tem que fazer essa pressão mesmo.
E até aqui, então, só para finalizar a mesma conversa aqui com vocês, o Coletivo Educartoon diz que, lembrando que também organizamos um concurso. O que que é isso? Se quiserem contar, e aqui vou colocar o link para a nossa audiência aqui para vocês seguirem a página, acompanharem o trabalho do Educartoon, viu, gente? Podem falar do concurso. Tá mudo, O Camila, áudio mudo. tá mudo. É um concurso, desculpa, não percebi. É um concurso que a gente fez para mobilizar a sociedade, dialogar com diversos artistas. Então, a gente chamou diversas personalidades, seja tanto do campo da universidade, da produção de conhecimento acadêmico, quanto do meio artístico. Então, tem vários chargistas, né? André Damer, como jurado desse processo, e os professores e estudantes podiam se inscrever para colocar sua charge criticando o novo ensino médio, né? E aí a gente estabeleceu um prêmio, que é o prêmio do Jorge Guidassi, que a gente chamou, que é um cartunista que foi um dos criadores do Pasquim, e que tem sempre nos ajudado, né? Tem sempre nos apoiado, é uma referência para nós, a gente dedicou esse prêmio, deu em homenagem a ele. Aliás, eu mando um abraço para ele que está aí nos assistindo. Então, é um concurso para poder... Foi mais uma das nossas atividades, Thalita, porque a gente tem outras. O grupo acaba sendo grande. Eu digo que somos os porta-vozes, que a gente faz os desenhos também, mas a gente tem artistas plásticos que fazem bonecos para as passeatas, né? A gente encobre também o movimento dos professores com essa expressão artística como forma também de resistência a esse processo neoliberal. Então, o concurso vai ser... Na semana que vem, a gente vai divulgar os resultados. E foi uma experiência muito legal de mobilização da sociedade. É um exemplo para os outros professores que quiserem fazer algum tipo de mobilização que acabou dando certo aqui para a gente. Muito legal. Ó, tô mostrando aí, gente. Essa é a página, tá? Do Educartoon. Sigam lá, acompanhem os professores, o trabalho de vocês. E quero agradecê-los, viu, Diego e João Paulo aqui por se disponibilizarem, falar um pouco aqui do trabalho de vocês e da realidade também dos professores, né? Não falar só do Educartoon, também tratar daquilo que vocês enfrentam, né, diante da realidade toda. Então, agradeço e já deixo o convite para vocês voltarem a gente tratar, porque falar de educação é fundamental e é super importante. E a gente tem aqui na nossa audiência muita gente que é da educação, professores e profissionais da área. Então, já deixo o convite para vocês voltarem aqui no Cultura Brasileira, no Noite Brasil, no Manhã Brasil também, na programação aqui do Farol Brasil, para estarem conosco. Agradeço vocês. Então, foi um prazer, agradecemos muito e pode contar com a gente, só chamar que a gente aparece. A gente valoriza muito esse bate-papo e é uma forma de que a gente leve mais essa discussão para que ela não morra, né? A gente tem que continuar discutindo, levando cada vez mais isso de forma que as bolhas sejam furadas. Então, agradeço muito aí pelo convite, muito obrigado. Thalita, a gente ficou muito feliz de estar nesse programa, a gente queria parabenizar, a gente gostou muito do formato, a gente está lá escrito e é um papel muito importante que vocês estão desempenhando, tenho certeza disso. Vamos fazer também, nos juntar esses esforços aí para cada vez mais aumentar a audiência de vocês. É mais do que necessário fazer essa politização e ocupar esses espaços da mídia. A gente precisa, somente compartilhar as vozes dos professores também, e aí eu aproveito só para convocar todos os professores a fazer a discussão aí do Plano Nacional de Educação que está posto aí na Câmara dos Deputados, no Congresso, e é importantíssimo. E aí eu vi uma mensagem só última da Ana de Oliveira falando que, poxa, são professores de vários estados e parece que estamos na mesma escola. E a verdade, assim, é tanto ataque, é tragicômico, Thalita, porque é tanto ataque que a gente não tem como ter crise criativa, não, porque essas secretarias de governo municipais, estaduais e federal do país inteiro parece que estão com a mesma perspectiva contra nós, educadores, nesse processo. Então, eles produzem piadas o tempo todo para a gente criticar. Então, assim, professores, nós não estamos sozinhos. E eu acredito que será da educação e será da escola que a gente vai promover uma das primaveras, um dos processos de resistência nesse país. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma saída a partir dos processos de diálogos que a gente está estabelecendo.
e aí vocês têm um papel importante da gente se conectar. Muito obrigado, Thalita. Parabéns. Valeu, então, Diego, João Paulo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.